Respondendo a nossa quarta questão da nossa mega, a gente vai falar e vamos trabalhar sobre a classificação, né, de como é essa classificação para adquirir as propriedades. Existem duas classificações, né, duas formas, a originária e a derivada. A originária, quando desvinculada de qualquer relação com titular anterior, não existente, relação jurídica de transmissão, a maioria da doutrina estende também como originária a aquisição por uso capião e a cessão natural. Derivada ocorre quando há relação jurídica com antecessor existente na transmissão da propriedade de um sujeito a outro. A regra fundamental dessa modalidade é que ninguém pode transferir mais direito do que tem, né? Existe transmissão derivada tanto por intervivo como mortis causa. Nesse último, o fato da morte faz com que o patrimônio do falecido transfira-se para o herdeiro. Da aquisição, registro de título, elencadas no artigo 1245, 1246 e 1247. A aquisição da propriedade imóvel pelo registro do título é a transferência entre vivos da propriedade mediante o registro do título translativo do registro do imóvel competente. Enquanto não se registra o título, que deve ser público, o alienante continua a ser ávido como dono do imóvel. O registro, ele torna eficaz no momento da apresentação do título. Quando o oficial do registro, e assim que este faz-se o protocolo, né? Faz-se o protocolo e faz os encaminhamentos da chave do registro geral. O artigo 1247 traz a possibilidade de cancelamento de registro, caso este não exprima a verdade. Cancelando o registro, cabe a ação de reivindicação de imóvel independente da boa-fé ou justo título, direito de sequelas. Deve ser igualmente registrada as sentenças proferidas em ações divisórias, inventários, partilha, as sentenças que adjuncarem bens de raiz em pagamento, de dívidas de herança e as sentenças de separação, nulidades, de casamento, quando houver imóveis na partilha e sentenças proferidas em ação de uso capião, como qualquer sentença transitada em julgado, que transita total ou parcialmente a propriedade de um bem imóvel. O processo de registro do imóvel tem como base Lei 60.1573, Lei de Registros Públicos, tendo como raciocínio a necessidade de registro público de títulos translativos como condição para alteração da titularidade do bem imóvel, considerando-se títulos translativos a escrituras públicas dos imóveis com valor acima de 30 salários mínimos ou outro instrumento particular, quando o valor do imóvel for abaixo de 30 salários mínimos. Neste contexto, o processo de registro de títulos translativos como a escritura é submetida ao protocolo ou prenotação do cartório de registro de imóvel na forma do artigo 1246, no seu inciso 186, passando o protocolo da entrada a ser
uma prova cabal em eventual concursos de registro por mais de uma pessoa sobre o mesmo bem imóvel, consagrando-se o princípio da prioridade. Após a prenotação, o cartório inicia uma investigação, chamando de análise formal, que pode durar até 30 dias. Isso está no artigo 188, onde serão investigadas todas as sucessões de compras e vendas do imóvel, o inteiro teor da escritura, estado civil dos negociantes e histórico do bem. Se tudo estiver correto, procede-se à fase de assentamento, que é o momento em que o registro é anotado no livro público do referido cartório competente. Se porventura, durante a análise formal, o cartório rejeitar registrar, pode o adquirente buscar a justiça comum na forma do artigo 198, no inciso 3. É importante considerar que o registro público na forma do artigo 1245, no estilo, possui características de natureza constitutiva, ou seja, significa que a responsabilidade do novo dono sobre o bem só vai ser efetivada a partir da data do registro. Sobre suas obrigações anteriores ao registro são responsabilidade de alienantes ou ao ato que possui efeito de anulação de cargo. Então ficamos por aqui. Muito obrigada.